eu quero contar um pouquinho de como começou, né? Qual é a história do Chamado África. Na verdade, vem de um sonho. Talvez muitas pessoas não saibam ou não conheçam ainda. Desde os meus 5 anos de idade, eu tenho um sonho. E o meu sonho, eu dizia para o meu pai que quando eu crescesse e ficasse grande, que eu iria ajudar as crianças na África. E meu pai dizia para mim assim: menina, não vai crescer e ficar grande não, começa por aqui, olha o tanto de criança que tem na rua. E eu passei a ajudar meu pai, a ir com eles em alguns espaços, porque ele foi um ativista social. E comecei o meu percurso já desde muito nova. Com entre 12 e 14 anos eu comecei a desenvolver os meus primeiros projetos sociais. E aí eu trabalhava com adolescentes na minha comunidade. Durante 8 anos eu trabalhei com adolescentes na minha comunidade. E o meu pai, eu continuava dizendo para o meu pai: olha, quando eu crescer e ficar grande, eu vou ajudar os jovens na África. E ia crescendo, meu sonho ia crescendo. Conforme eu ia crescendo, eu queria ajudar as pessoas que eram da minha idade. Eu já tinha crescido e já estava grande. Mas quando eu tivesse dinheiro, que eu iria ajudar os jovens na África. E aí eu comecei a trabalhar no Geração Muda Mundo um ano depois. Um ano depois de trabalhar nas comunidades em São Paulo, eu passei a trabalhar no Geração Muda Mundo. E foi quando eu fiz a minha primeira viagem. A primeira vez eu fui para Santa Catarina, depois eu fui para Fortaleza e de repente eu estava no sertão do Ceará. E foi no sertão do Ceará, em Apanharés, que quando eu pisei no sertão do Ceará, eu lembrei da minha história. Eu lembrei de quem eu era e do meu sonho desde a minha infância. Então, eu lembrei com 5 anos de idade, é como se viesse eu fiz uma retrospectiva, assim, sabe? Quando eu pisei no sertão, eu lembrei de todas as fases que eu já tinha vivido, assim. Puxa, com 5 anos eu dizia que eu ia chegar, que eu ia pra África, e meu pai dizia que eu tinha que ajudar na minha comunidade. Então eu fiz o meu papel na minha comunidade. Logo em seguida eu fiz o meu papel na minha cidade, que era São Paulo. De repente eu já estava fazendo o meu papel dentro do Brasil, porque eu já estava viajando a outros estados. E eu cheguei no sertão do Ceará, e ali foi o sentimento que eu tive. O meu próximo passo é o meu sonho, é a África. E ali, na verdade, para mim foi mais do que uma confirmação do meu sonho. Me mostrou que os sonhos têm degraus. Foi ali que eu percebi que a gente pode sonhar. E a gente vai construindo os degraus para a gente chegar nesse sonho. E a princípio eu tinha vergonha de compartilhar o meu sonho, porque eu achava que as pessoas iam rir de mim. E aí eu falei: não, é o meu sonho. E aí eu comecei a compartilhar esse sonho. Depois que eu cheguei no sertão do Ceará, não era só mais meu pai que sabia do meu sonho, não era só mais a minha família, era todos os amigos. E eu não me importava se as pessoas rissem ou não. E aí o que eu comecei a perceber, que na verdade eu não era a única a sonhar com essa transformação. A gente não compartilhar os sonhos faz que a gente não saiba com que outras pessoas sonhem como a gente. E aí quanto mais eu compartilhava, mais eu conhecia pessoas que sonhavam, que tinham esse sonho comum. E aí o que a gente percebeu é que sim, a gente pode realizar. Mas é claro que, como eu falo em todos os espaços, a gente pode sonhar e realizar, mas entre o sonho e a realização existem alguns passos. Então a gente sonha, a gente planeja e a gente age. Então sonho mais planejamento mais ação é igual a transformação. E aí eu encontrei pessoas dispostas a ajudarem a planejar esse sonho. E aí eu falei: eu não quero mais ir sozinha, eu quero ir com mais pessoas. Se esse é o sonho, é um sonho coletivo, vamos reunir o maior número de pessoas que sonham como a gente e fazer isso acontecer. Com 5 anos de idade eu não conseguiria contribuir com a transformação de uma comunidade porque eu não tinha conhecimento. Mas hoje, por tudo que eu vivi no meu país, na minha comunidade, na minha cidade, e que eu tenho vivido junto com jovens agentes de transformação social, hoje eu sei que eu posso fazer isso. E o Chamado África surgiu assim, de uma conversa e de um sonho comum. E aí outros jovens começaram a mobilizar pessoas
através da internet, do Facebook, as pessoas foram chegando. E talvez você que esteja aí não tenha conhecido essa história, essa parte da história. Mas a gente só está aqui hoje porque começou com um sonho que era individual, e aí que a gente foi percebendo que não era só individual, era um sonho coletivo. Vai ser real. É assim que começa o chamado África.